Olá, vou conversar hoje com o Fábio Muniz, ele é diretor de recursos humanos da usina Coruripe, e com o Pedro Luiz Alves, ele é sócio fundador da Ação Consultoria e Treinamento. Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo, Luciana. Muito obrigado aí pelo convite, oportunidade de a gente conversar sobre esse tema. Boa tarde aos demais colegas que estão aqui com a gente. Fábio, por favor, me fala um pouquinho sobre a Coruripe, quantas unidades vocês têm, qual é o número de colaboradores? A Corep é uma empresa muito tradicional aí do setor, né, do setor sucroenergético. Hoje ela está listada aí como a sétima maior do Brasil no segmento. É uma empresa com 95 anos de história, nasceu lá no estado de Alagoas, na cidade de Coruripe, que deu origem ao nome da empresa. E hoje nós temos, além da unidade em Coruripe, nós temos 4 unidades aí que ficam situadas no Triângulo Mineiro, cidades de Campo Florido, Carneirinho, Limeira do Oeste e Iturama. Tá? Temos um terminal ferroviário em Fernandópolis, que é a divisa de São Paulo aí com Minas Gerais. Né? É uma empresa que hoje produz quase 15 milhões de toneladas entre açúcar, etanol e geração de energia. Né? Nesse exato momento, nós estamos aí no período de safra em Alagoas e entre safra em Minas Gerais, né? Então, contabilizando aí as pessoas que também são safristas, que nós temos aí um público nesse regime de trabalho, nós, no total, somos aí em 8.500 colaboradores na empresa. Certo, obrigada. Pedro, por favor, tudo bem, Pedro? Tudo Tudo bem com bem, você? Ana? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Um prazer estar com você, Fábio. Eu estava contando aqui uma história antes de você entrar, que para mim é um prazer muito grande estar com alguém da Coruripe neste novo momento da empresa, que é um momento de profissionalização. Na nossa história enquanto consultoria, a Coruripe foi o nosso primeiro cliente do sucro energético há 10 anos, 11 anos atrás, e na época em que ainda estava se pensando na profissionalização. Por isso é muito prazeroso saber que esse processo evoluiu. Então, Que muito ótimo, obrigado. fico contente, viu, Pedro? Obrigado pelas considerações aí. Muito legal. Legal, Muito... Pedro. Então aproveita e fala um pouquinho, conta um pouquinho para a gente o que é a ação e o que faz a ação consultoria e treinamento. Então, a Ação Consultoria e Treinamento é uma empresa dedicada ao desenvolvimento de pessoas dentro das organizações, né? A gente nasceu há 26 anos atrás, praticamente, foi em 95, então a gente já está praticamente fazendo 26 anos. Ela começou comigo, né, com um grande sonho. Eu venho de uma empresa de consultoria e chega um momento na nossa história profissional que a gente quer alçar voos, assim, navegar com as próprias pernas e tal, e aí eu resolvi ter uma carreira solo, e essa carreira ela foi se desenvolvendo e ela foi focando especificamente na área de desenvolvimento de pessoas, né? Hoje a gente tem uma vocação muito forte para o sucro energético, para o agronegócio, e tudo isso começou há 10 anos atrás, e a gente atende bastante outros mercados também. E o nosso objetivo sempre é esse, assim, é despertar o potencial das pessoas em prol das organizações e em prol das pessoas, para que elas se tornem seres humanos melhores. Ok. Bom, então vamos falar em pessoas, em seres humanos. Hoje o nosso tema é segurança psicológica. Você pode explicar para a gente, Pedro, o que é segurança psicológica? Então, a Amy Edmondson, que é uma grande estudiosa do tema, né, segurança psicológica, ela tem uma definição que eu gosto bastante, né, que ela fala que é a capacidade da empresa criar um ambiente onde as pessoas possam interagir, onde as pessoas possam ser o que elas realmente são, o que elas verdadeiramente são, né? E isso implica na capacidade dela se expressar, dela interagir com as pessoas, dela se sentir pertencente à empresa, pertencente ao grupo e com capacidade de aprender e ensinar, né? Sem ser um personagem, sendo ela mesma, né? É isso que a Amy Edmondson fala. Mas eu acho que segurança psicológica, ela também tem a ver muito com uma questão que é o intraser, né? É a pessoa com ela mesma. Acho que segurança psicológica começa com a própria pessoa, né? E eu acho que a pessoa que ela se sente
com compaixão, ela tem compaixão, ela gosta dela mesma, ela tem coragem de enfrentar as situações e ela sabe que ela é vulnerável e ela enfrenta essa vulnerabilidade, ela acaba tendo maior facilidade de exercer para ela mesma e para um grupo a segurança psicológica. Isso do ponto de vista da pessoa, de qualquer um de nós, né? E tem a segurança psicológica do ponto de vista da empresa e, sobretudo, do papel do líder, né? Do papel da pessoa que comanda toda a jornada de um profissional dentro da organização, né? A jornada do colaborador, que para você dar, né, para você propiciar segurança psicológica para as pessoas, é preciso que você dê autonomia a elas, é preciso que você dê domínio a elas, e quando eu falo domínio, é você permitir que as pessoas tenham conhecimento da sua amplitude organizacional e, mais que isso, né, domínio sobre aquilo que ela faz. E, principalmente, que ela conheça os propósitos, né? Então, é um pouco para a organização, a segurança psicológica é um pouco de praticar aquilo que a gente tem enquanto discurso. Eu acho que isso traz segurança psicológica porque você define várias coisas para que as pessoas tenham aí um rumo, né? E isso acaba caracterizando aí um pouco de vontade de participar. Certo, obrigada. Fábio, e qual o papel do RH nessa construção psicológica, da segurança psicológica? Então, Luciana, eu acho que o RH, sim, ele é o grande guardião, né, dessas questões na organização. Eu acho que a responsabilidade, ela, no final das contas, ela é de cada líder de área, né? E isso começando por aqueles que fazem parte do conselho, a presidência, a diretoria, que vão dar a direção para a organização, de como a gente quer ou gostaria de ver as pessoas atuando dentro da organização. Mas, no final do dia, os líderes são os legítimos gestores de pessoas, né? E aí cabe a eles aí promover esse ambiente favorável dentro da organização. O RH, dentro do seu papel, que eu chamo de guardião, obviamente tem em suas mãos aí a responsabilidade de disseminar e monitorar a prática dos valores na empresa, né? Então, eu acho que quando uma empresa legitimamente, pode ter palavras diferentes, as palavras podem variar de cada organização, mas quando legitimamente a empresa tem lá nos seus valores a questão de ética, de respeito às pessoas, de promover relacionamento, trabalho em equipe, atitude correta, eu acho que o RH faz um papel de trazer do mercado profissionais que tenham esses valores para trabalhar na organização e, dentro da organização, ser o guardião de que isso seja diariamente praticado. Eu costumo dizer assim que quando nós temos dúvida de como proceder, porque nem tudo está escrito, é só a gente lembrar quais são os valores da organização e, se a gente atuar em linha com eles, muito provavelmente nós vamos estar agindo corretamente, né? Além disso, o RH tem um papel natural de promover o desenvolvimento das pessoas, começando pelos líderes, né? E aí, tudo que a gente faz, eu acho que está inserido, né, as características que a gente quer que o líder desempenhe no dia a dia, né? Então, mesmo quando a gente fala de promover o desenvolvimento do líder numa questão de visão de negócio, liderança, negociação, comunicação, mas está implícito a forma de fazer isso. E são formas que ele trate de forma justa as pessoas, que ele deixe claro para a equipe assim, quais são as expectativas, os desafios, as metas e as responsabilidades, mas sempre sendo justo e promovendo a meritocracia, né? E as pessoas, quando elas percebem essa forma de conduta, elas veem nisso uma empresa correta e uma empresa que promove um ambiente saudável para que ela possa fazer o melhor do seu trabalho, né? São empresas onde ela percebe que, se ela fizer um bom trabalho, ela tem possibilidades de crescimento, ela tem espaço para propor melhorias, para opinar, para participar do processo, e, ao fazer isso, ele se sente como um elemento que faz a diferença na organização, ele se sente valorizado por isso, né? Então, acho que esses são alguns elementos que fazem parte aí da cultura da empresa, e o RH acaba exercendo esse papel, eu falo de guardião, que alguns chamam de bater o bumbo, né? Que é ajudar a liderança
a ter maior êxito aí no seu papel no dia a dia. Bom, este ano tem sido aí um desafio, né, emocional, psicológico. Quais foram as medidas que a Coruripe fez, não só para controle do coronavírus, mas também para trabalhar o emocional dos profissionais nesse período tão diferente? Então, Luciano, essa pergunta é excelente, assim, né? E eu acho que, assim, às vezes, quando você está vivendo aquele momento mais difícil, é desafiador você conseguir ter uma leitura muito cuidadosa das coisas, né? Porque é um momento que, normalmente, ele é permeado por muita ansiedade e insegurança, né? Então, assim, se a gente olhar aquele período talvez mais crítico ali, onde o número de casos começaram a acelerar, e no Brasil não foi linear, né? Então, eu diria assim, no nosso caso, você teve uma curva que começou a acentuar ali em maio, junho no Nordeste, no nosso caso Alagoas, e depois essa curva ela ganhou novos contornos ali mais para julho, agosto, setembro, Minas Gerais, no caso de São Paulo, né? No início ali da pandemia, eu acho que assim dois elementos eles eram muito claros assim e que eles estavam gerando enorme assim ansiedade nas pessoas e insegurança. Primeiro, obviamente, a questão de saúde, né? As pessoas não sabendo como lidar com a questão e aí vem o medo, né? Vinha a falta de informação de uma maneira mais generalizada, né? De como proceder, né? Então, esse era um aspecto assim muito crítico. E o segundo aspecto é a questão do emprego, né? A dúvida quanto ao emprego gerava também nas pessoas uma outra incerteza, uma insegurança muito grande, que não era restrita só ao emprego dela. Às vezes, nas casas dos colaboradores, eles estavam começando a vivenciar pessoas que dentro de casa, às vezes era o marido, às vezes a esposa, às vezes um filho, um pai, que estava com risco de perda do emprego, né? Então, uma das primeiras medidas que a gente fez, obviamente a gente tomou a medida de fazer o comitê de saúde, a partir dele começar a definir protocolos, mas logo no início, uma medida que a gente tomou ainda no final do mês de abril, foi a gente decidir que não ia demitir nenhuma pessoa. Essa foi uma medida assim que fez enorme diferença na organização e junto com ela a gente também tomou a decisão que a gente não ia reduzir salário, não ia reduzir jornada. Foi uma escolha nossa e que a gente entendeu que isso ia dar mais tranquilidade para as pessoas. Tá? Com certeza, com certeza, isso daí você já realmente já mexeu com o emocional, você já criou uma estrutura ali, já reduziu a ansiedade mais, né? Exatamente. Isso a gente fez de maneira formal, né? A gente, no início, quando a gente adotou o Comitê de Saúde, a gente passou a regularmente fazer reuniões com os líderes, mas não só com eles. Usando aí a tecnologia, a gente chegava a fazer reunião com 500 colaboradores, usando aí a internet. E numa dessas reuniões, lá ainda em abril, a gente se pronunciou dessa maneira. O presidente se posicionou dessa maneira, e aí com o apoio nosso da diretoria, e depois foi feito um documento, é como se fosse uma carta aos colaboradores, um comunicado corporativo que a gente passou a todos os colaboradores com esse posicionamento nosso. A gente disse assim que demissões nesse momento de crítico ali de pandemia só iam ocorrer por alguma conduta muito grave que justificasse uma demissão por justa causa, mas fora esse tipo de situação a gente não ia fazer, que a gente não ia fazer redução de quadro, que as pessoas ficassem tranquilas com isso. E assim a gente procedeu, né? Assim a gente fez. E aí, em relação à saúde, que é o outro, vamos falar assim, o outro aspecto aí que gerava insegurança, eu acho que a partir do momento que a gente formalizou também os protocolos incluindo não só conceder máscara, mesmo num período que as pessoas não usavam máscara na rua, a gente comprou e deu as máscaras para os colaboradores, mas também a gente decidiu assim que as pessoas, todos que tivessem qualquer sintoma, não deveriam trabalhar. Nós criamos um atendimento 24 horas, então a gente falava, eu dava sempre esse exemplo, você 3 horas da manhã, está com raspando a garganta, teve febre, ou você tem alguém na sua casa com sintomas, você liga no teleatendimento, mesmo que seja de madrugada, vai ter gente lá para atender, pega as orientações, informações. E esse profissional de saúde vai te orientar. Então, assim,
todos os casos, sem exceção, que apresentavam sintomas, desde o início a gente afastou. E aí a gente adotava assim, fez o afastamento, a gente custeava o teste, né? Então, nós temos, isso é um protocolo que a gente continua fazendo ele, até hoje foram quase 3.000 testes que a gente aplicou até hoje, né? Então, à medida que a gente foi gradualmente adotando esse tipo de procedimento, foi dando também segurança para as pessoas, elas se sentiam respaldáveis. Questão do medicamento, né? Houve um momento crítico, onde, por questão aí de desinformação ou corrida às farmácias, houve um desabastecimento de remédio. E a organização, a gente tomou medidas para garantir que não faltassem remédio às pessoas. Então, assim, aquela medicação que fazia parte do protocolo ali de saúde, a empresa custeou 100%, né? Então, seja para o funcionário, para o colaborador, ou se fosse para um dependente direto dele, que residisse com ele, um filho, a esposa ou o marido, também a mesma coisa. Então, se o colaborador chegava na empresa com uma receita, olha, minha esposa apresentou sintomas e o médico indicou aqui esses 2 medicamentos, né? A empresa fornecia ou subsidiava ou reembolsava para que ele pudesse ter isso. Então, assim, essa soma de medidas foram gerando segurança para as pessoas foram se sentindo cuidadas pela organização e mais tranquilas, como eu falei, em relação ao emprego, né? Então, a soma dessas coisas foi, aos poucos, um termo que eu gosto de usar, assim, foi dando calma na empresa, né? O ambiente foi ficando mais calmo, né? E isso fez com que a gente tornasse possível a gente manter o funcionamento das nossas operações, né? A gente sempre diz assim, as pessoas estando bem, todo o resto é possível. E acho que esse foi a gente percorreu esse caminho na empresa. Ótimo. É legal. Só para, desculpa aí, que eu não queria perder esse gancho do Fábio, que é excelente, porque quando eu falei da questão do intraser, né, da pessoa com ela mesma, e o Fábio esclareceu essa questão da comunicação muito clara, transparente, assertiva e mostrando para as pessoas que elas são importantes, né? Exatamente isso impacta na segurança psicológica individual, porque a pessoa se sente menos vulnerável, né? E quando a pessoa se sente menos vulnerável, ela se entrega mais, ela se encoraja para poder fazer, para poder agir e para poder até superar os obstáculos, né? E por isso que o papel do RH é extremamente importante, porque é ele que normalmente, o Fábio usou a palavra bater o bumbo, né? Eu uso a palavra, eu aprendi martelar, né? A gente martela o tempo todo, mostrando para as pessoas que isto é importante, né? E essa comunicação chegando ao menor nível, através da liderança, ela tem um impacto muito forte em toda a organização. Então, excelente a iniciativa, Fábio. Parabéns aí para a Coruripe. Obrigado, viu, Pedro? Mérito, acho que mérito de uma empresa que tem no seu DNA, né? Eu acho que legitimamente essa preocupação com as pessoas, isso vem desde a época dos acionistas, né? E acho que a gente deu com a profissionalização um caráter mais formal às coisas, institucionalizou, né? Mas acho que tem um mérito que vem deles, assim, de ter cultivado essa semente, né, na organização e a gente busca preservar e disseminar isso em todo o nosso ambiente, né? Obrigado aí pelas suas palavras muito gentis, né? E num momento como esse de pandemia, em que você tem, normalmente é muito comum que haja uma insegurança, né? Isso provavelmente impactaria significativamente nos resultados das organizações, né? E quando Sim. você mantém esse tipo de comportamento e de pensamento dentro da estrutura da empresa, né, do core business da empresa, isso é extremamente importante. Por quê? Porque você diminui a ansiedade, né? E você consegue atingir as metas dentro de uma zona em que a empresa entrega para o profissional aquilo que é a segurança psicológica e o profissional entrega para a empresa aquilo que ele pode, que é o desempenho dele. Então, essa junção, ela é possível quando há segurança psicológica, sobretudo num ambiente como esse, né? Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? O Pedro, justamente, quer falar alguma coisa?
Fábio, você quer complementar alguma Não, coisa antes? estava exatamente, não, só ia concordar aí com o Pedro, né, exatamente isso. Vamos falar assim, a segurança psicológica ela é testada num momento como esse aí, dependendo de como você, da conduta adotada, a empresa caminha para um lado ou para o outro. E a gente percebe a importância dela, né, Fábio, quando a gente adota as medidas necessárias para você obter a segurança num momento de pandemia como esse, que a gente nunca viveu, e a gente olha para os resultados no final, né? Com todas as dificuldades, as empresas que tiveram essa preocupação que a Coruripe teve, muitas outras tiveram, acabaram É isso mesmo que eu quero saber, Pedro. Vocês não atendem só o setor sucroenergético, atendem outros segmentos. Esse exemplo da Coruripe, pode ser, você percebeu em outras empresas também do setor, de Sim, cana ou não? sim. É por isso que no começo eu até fiz questão de enfatizar que o sucroenergético, por sua característica de normalmente ela lidar com o interior do Brasil, na sua maioria, né? Ela tem um papel muito importante e ela soube fazer e utilizar assim da maneira correta a comunicação, os valores da organização para transferir para a sociedade essa segurança psicológica. Eu acho que eu até extrapolaria. Eu acho que o sucro energético ele extrapolou, ele não se deteve ao seu ambiente organizacional e sim à comunidade como um todo. Então ele gerou essa segurança psicológica na comunidade, né? O que o Fábio disse, por exemplo, quando uma empresa manifesta para o seu corpo de profissionais que as pessoas não serão demitidas nesse momento, ele está dizendo para uma cidade toda, como Campo Florido, por exemplo, ou como Carneirinho, ou como Limeira do Oeste, que eu sei que tem unidades da Coruripe lá e são unidades que têm um papel significativo na sociedade, ela está dizendo para a cidade, para a sociedade daquela cidade que fiquem tranquilos, porque as coisas continuarão acontecendo, fiquem tranquilos, né? E eu acho, extrapolando isso para o sucroenergético, para as outras organizações, todas aquelas com que a gente tem uma atuação efetiva, e são grandes também corporações, aí eu cito a São Martinho, a BP Bung, a Luiz Dreyfus, e até agora começando um pouco a Biosev, a gente percebe que elas tiveram essa preocupação muito fortemente. Muito fortemente. Portanto, né, a maioria delas também tiveram ótimos resultados, né, de safra, né, porque a safra aqui no interior de São Paulo e na maioria das regiões já terminou, né, ao contrário de Coruripe, que Centro-Sul. está em pleno vapor, né, Fábio? Estamos firme e fortes lá. É. Ok, pessoal. Bom, nós falamos muito sobre a pandemia, sobre todo esse problema emocional, psicológico que a pandemia tem afetado, mas fora a pandemia, normalmente, o que provoca instabilidade, ansiedade nos colaboradores? Posso começar, Fábio? Pedro, eu depois vou na sequência. Olha, eu vou ser bem simples e bem rápido, assim. A gente está falando de segurança psicológica e o que causa ansiedade é exatamente o oposto, é a insegurança, é a sensação de vulnerabilidade, né? E aí a gente pode entrar numa discussão bem ampla aí, uma discussão até de gerações, né? Então, por exemplo, quando você pega uma geração baby boomer, uma geração X, eles, por natureza, já se sentem inseguros, porque a criação do baby boomer, a criação da geração X, ela era aquela geração que dizia assim, manda quem tem poder, obedece quem tem juízo, né? Eu me lembro na escola, se o professor explicava alguma coisa e você levantava a mão, você pensava 10 vezes para levantar a mão para não parecer ridículo, né? Então, essas pessoas naturalmente já trazem uma ansiedade, né? Então, é preciso fazer um trabalho muito forte com essa população nas empresas, que ainda é uma população muito grande. Quando a gente pega a geração Y e agora a geração do milênio, a geração Z, eles não têm eles enfrentam a vulnerabilidade. Eles são vulneráveis, eles são inseguros, mas eles enfrentam mais facilmente essa vulnerabilidade. E aí é uma faca de dois gumes também, né? Se por um lado você tem a insegurança
da geração Baby Boomer e da geração X, né, você tem a maturidade dessas pessoas e que conseguem compreender melhor, né? E se você tem uma segurança maior, porque eles não se sentem, eles sabem da sua vulnerabilidade, da geração Y, da geração Z, por outro lado, você tem a ansiedade, né? E aí eles demoram um pouco mais para aceitar qualquer tipo de orientação mesmo. E isso também gera insegurança. Só para contextualizar aí. Ok. E aí, Fábio? Eu tenho uma. Eu acho o seguinte, né? Eu acho que eu acho que tem alguns elementos que fazem muita diferença quando eles são adotados na plenitude, né? Então, transparência, comunicação constante, direta com as pessoas e usando diferentes canais de comunicação, ferramentas de comunicação, né? A gente tem aqui vamos falar assim, nesse encontro aqui, a Ana Paula acompanhando aí, trabalha direto comigo, ela é responsável de comunicação, né? Então, quando você tem uma comunicação frequente, constante em diferentes canais, e você deixar claro para as pessoas o cenário que a gente está lidando, isso faz toda a diferença. Nós temos lidado nos últimos anos com períodos de grande volatilidade, né? Brasil que começa no campo político, né? Se a gente voltar a 2014, 15, 16, 17, então tem sido assim cenários assim que difíceis de a gente fazer até planejamento. Assim, a gente tem muita variação aí, começa juros, dólar, né? Fora as questões climáticas, que já é um desafio natural do setor, né? Então, essa instabilidade que começa ao nosso redor, a gente tem para conseguir, vamos falar assim, criar um ambiente um pouco mais estável e seguro e, na medida do possível, previsível, ele naturalmente ele exige que a gente frequentemente converse com as pessoas, colocando para elas de maneira clara aquilo que a gente está lidando, os nossos objetivos, nossos desafios e o que a gente espera delas. E aí vem junto o papel e a responsabilidade dos diferentes públicos, né? Então, à medida que quanto mais bem-sucedido a gente for nesse caminho, eu acho que maior as nossas possibilidades de sucesso ou de, pelo menos, conseguir superar as dificuldades que a gente tem aí no meio do caminho, né? Torna muito mais fácil, por exemplo, quando você conversa de maneira clara com as pessoas, elas entenderem assim os impactos que essas coisas têm no negócio. E o que isso gera para nós em termos de limitações, de restrições, né? Nem sempre a gente consegue fazer tudo o que gostaria, né? Então, ao mesmo tempo, elas entendem que em momentos melhores a empresa vai ter condição de poder proporcionar, de repente, reconhecimentos diferentes, né? Então, acho que esse é um caminho que a gente tem adotado, desde você divulgar, por exemplo, frequentemente, falar como é que está indo a questão de segurança do trabalho, os indicadores de segurança, que é algo que depende da participação de todo mundo, mas também a gente divulgar frequentemente como é que a empresa está indo em questão de geração de EBITDA, questão de lucro operacional, né? A gente, as questões, quando a gente tem que lidar com questões de reorganização de financiamento, né, de crédito, que é uma coisa muito presente e necessária no nosso setor. Então, saber abordar essas questões com os diferentes públicos, né, cria uma relação de confiança que, como o Pedro falou, né, que reduz muito uma possível insegurança das pessoas nos momentos de incerteza, né? E aí a gente ocupando esse espaço, eu acho que as pessoas se sentem próximas da organização, se sentem valorizadas, né? Reforça a nossa relação de confiança e aí a gente ganha por parte delas o engajamento delas para que a gente possa superar juntos os desafios que a gente tem pela frente. Esse ano foi um exemplo também é uma forma de a gente olhar esse tema, né? A gente falou antes aí de quais eram as questões que geravam incerteza e insegurança para elas, mas à medida que a gente lidou bem com isso, a gente conversou muito com elas, a gente foi claro no que a gente queria fazer ou como a gente gostaria de tentar percorrer esse caminho, a gente, em seguida, a gente começou a ver um ambiente mais calmo,
segurança nas pessoas, que permitiu com que a gente realizasse o nosso planejamento operacional, né? O nosso presidente, que é o Mário, assim, ele é um apoiador irrestrito das questões de saúde e segurança que a gente tem adotado na organização, e eu acho que ele teve uma postura exemplar esse ano. Ele falava assim, Fábio, o que você, com os comitês de saúde, recomendar, eu vou endossar, né, eu vou apoiar plenamente, né? E a gente, muito provavelmente, vai fechar esse ano com um recorde de faturamento, né? Lógico que a gente tem um sintoma, assim, uma sensação meio de doce amargo, né? Uma expressão até que ele usa. Porque doce porque a gente consegue ter um ano com um resultado desse, que talvez ali atrás a gente tinha muitas dúvidas, amargo por ter passado, né, momentos difíceis, né, com pessoas doentes, né, com perdas de pessoas que fazem parte da família Coruripe, né, que a gente diz assim, né, mas de alguma forma a gente está conseguindo atravessar e ir ali na frente, e eu acho que a gente vai estar fortalecido. Certo. É muito... Fábio, quais são os principais causas de afastamento dos profissionais? E vocês perceberam que neste ano, por causa da pandemia, essa parte emocional, mas teve mais afastamento ou não? Não tivemos mais afastamentos, né? Eu acho que a gente vem num processo contínuo aí até de redução do número de pessoas que se afastam. Acho que eu vou citar dois tópicos assim importantes. Um dos motivos principais eram afastamentos decorrentes de acidentes, e já há alguns anos a gente adotou um programa muito forte na organização, né, que chama Zero Acidentes Sempre. Esse é um programa que foi construído porque a gente entendia que a gente queria alcançar um resultado diferente nesse tema, né? E a gente tem tido um sucesso bem importante. Temos tido, inclusive, alguns reconhecimentos do mercado, né? Fomos aí bicampeões nacionais em segurança do trabalho e recebemos uma nomeação recente, assim, de uma premiação internacional. A Coruripe foi escolhida, esse prêmio ainda não foi divulgado, primeira mão aí do canal online, né? Mas a gente vai receber aí uma premiação como melhor empresa aí da América Latina na parte de segurança, né? Então, Parabéns. acho que essa obrigado, é um pilar importante que a gente atacou, que era a redução de afastamentos derivados aí de acidentes. Para ter uma ideia, a gente saiu de um patamar de 400 afastamentos por ano com segurança, e esse ano aqui, que ainda não acabou, né, vai acabar em março, né, o nosso ano safra acaba em março, mas nós, em 9 meses, tivemos aí apenas 15 acidentes, né? Então, saímos de um patamar de 400 para 15, né? Essa é a redução aí de afastamentos. Mas ainda são 15 que nos incomodam, né? E a gente quer trabalhar buscando o zero é o sonho nosso. Um outro pilar importante foi trabalhar junto ao INSS. Talvez aí tem uma postura até diferenciada nossa, Luciana, porque, assim, também nós temos pessoas que, por diferentes tipos talvez de doenças, estavam afastadas em INSS há um período mais prolongado. Nós temos feito um trabalho de aproximação com o INSS, demonstrando que nós temos espaço, né, uma empresa que foi se transformando aí nas suas formas de trabalho também, nós temos espaço para que parte dessas pessoas possam ser reavaliadas e reinseridas no nosso ambiente de trabalho, né? E isso tem ocorrido fortemente. Nos últimos 4 anos, nós temos aproximadamente 100 pessoas que estavam em INSS e que retornaram para a empresa, foram reinseridas na organização, né? Em novas, ou nas mesmas atividades, ou em novas atividades compatíveis com as questões de saúde delas, né? Então, nós temos feito um caminho inverso, né? Assim, que às vezes você tem aqueles afastamentos que nem fazem mais parte do quadro da empresa, mas nós passamos a olhar para essas pessoas e tentar trazê-las de volta, né? E aí não é uma questão de custo, é uma questão de acreditar que é possível, né, fazer a reintegração delas, né? Então, nós temos esses 2 blocos aí, acho que de uma atuação importante que a gente tem feito
e tem tido um resultado bem significativo aí. Para não deixar de responder a sua questão, dos afastamentos que a gente tem tido, aí eu acho que são motivos muito dispersos, são muito variados, né? Tem os próprios 15 acidentes com afastamento que eu comentei, mas depois a gente tem pessoas que têm, muitas vezes, assim, ocorrências fora da empresa, né? Às vezes se acidentarem fora da empresa, às vezes as pessoas de adoecerem por outras razões. E, pontualmente, né, eu acho que a gente está lidando com uma questão que hoje mais presente na sociedade, né, Luciano? Que são as questões de depressão, questões aí de burnout, né? São pessoas às vezes, com sintomas suicidas. Então, são coisas que têm aparecido na sociedade como um tema presente e que a gente tem que encarar dentro de casa, porque eu acho que a forma de a gente promover o bem-estar das pessoas é falar abertamente dessas questões, né? E eu costumo dizer assim, nem sempre nós vamos ter todas as respostas, mas eu acho que quando a gente incorpora isso no nosso modelo de governança, né, que é o promover o bem-estar das pessoas, a gente cria naturalmente também um ambiente onde as pessoas se sentem mais à vontade de externar esses problemas que elas têm, que são problemas mais difíceis de você identificar. E aí, isso a gente começa trabalhando com campanhas, que são coisas colaborativas, são coisas que você põe os assuntos em evidência, mas evolui para você ter equipes de saúde para lidar com essas questões, você tem parcerias com órgãos públicos externos para ajudar a fazer um trabalho, você hoje já tem no plano de saúde, né, profissionais credenciados para... Porque durante muito tempo se debateu se caberia ou não caberia o plano, e isso para nós hoje não cabe mais. O que cabe é o colaborador ele ter essa assistência, se ela for necessária, se isso pode ajudar ele, né? E evoluindo também da área de saúde, a gente tem feito um trabalho de falar com a liderança sobre essas questões, né? Eu lembro recentemente de um líder, de 2 líderes que trouxeram 2 casos para a gente associados a esses temas, né? E eu vejo isso como uma evolução nossa, né? Do líder se preocupar com um tema desse, né? Falar, olha, aquela pessoa ali, eu acho que ouvi dizer assim que está com um problema assim na casa dele, lá tem uma questão pessoal que está afetando ele. Eu acho que isso pode significar um risco para ele de segurança aqui dentro. Então, o líder trazer isso para a gente conversar, para a gente poder ajudar a oferecer uma assistência melhor. Então, acho que a gente está evoluindo nessa direção, e as pessoas percebem que tem espaço para elas exporem, né, suas questões pessoais também. Ótimo. O Pedro, a gente está percebendo aí, vendo que a Coruripe tem um plano, tem uma área de RH muito bem desenvolvida, mas isso não acontece com todas as empresas. Quais são as suas sugestões, suas dicas para a empresa que está menos estruturada poder também fazer um bom trabalho nesse quesito aí de segurança psicológica? Então, a questão, só complementando um pouquinho, usando um pouco do que o Fábio disse, né? Quando ele falou do pilar segurança como um pilar extremamente importante, e no sucro energético isso é um problema em várias organizações que elas têm trabalhado muito essa questão, né, da segurança. E a gente tem encontrado em várias organizações a dificuldade de enfrentar, né, a segurança, né? Porque, na verdade, não é só você comunicar, não é só você implantar um projeto ou um sistema de segurança que seja adequado, né? Mas é você empoderar as pessoas, né? E empoderar as pessoas é você fazer com que cada indivíduo, em qualquer lugar dentro da organização ou no campo, ele possa parar uma atividade porque ele não se sente seguro ou porque ele sente que isso pode gerar risco para outras pessoas, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, né, a gente consegue analisar as empresas que estão preparadas ou despreparadas para ter uma estrutura com segurança psicológica, né? Porque se um profissional
em relação à própria vida ou à vida de um colega, ele não consegue interromper uma atividade, essa empresa tem algum problema, né? Ela tem um problema, aliás, muito sério e que precisa ser tratado, porque a questão da segurança, uma vez foi 400, agora é 15, e é um resultado espetacular, e eu podia me sentir satisfeito por essa redução, mas não, eu quero 0 acidentes. O meu desejo é 0 acidentes, e que isso se perpetue na empresa, né? Que um acidente seja tratado como a coisa mais importante, né? E não simplesmente como mais um processo, mais uma ocorrência, né? Então, essa preocupação que a Coruripe tem, as outras empresas também têm, mas a gente percebe que muitas delas não estão estruturadas para isso. E por quê? Porque normalmente a empresa, quando ela não tem um RH estruturado, ela não cuida da jornada e da experiência do colaborador, né? E por que ela não cuida? Porque ela não consegue praticar aquilo exatamente que o Fábio colocou, que é assim, uma comunicação clara. A comunicação é perfeita, mas você tem que praticar aquilo que você comunica. E você praticar aquilo que você comunica é você fazer com que essa comunicação receba, primeiro, assim, a permissão das pessoas para que elas ajam daquela forma. Então, o líder tem que ser preparado para comunicar melhor, o líder tem que ser engajado desse processo para ele poder engajar a sua equipe e cuidar de toda a trajetória e de toda a jornada do colaborador. Então, por exemplo, desde o momento da seleção de um profissional dentro da organização, o RH já tem que ter uma atuação, assim como o líder tem que ter uma atuação, né? Então, cuidar do perfil, saber quais são as lacunas que você tem que preencher para que aquele profissional ele tenha aquilo que a empresa espera que ele entregue dentro dos seus valores, dentro da cultura, dentro da missão e da visão que ela pretende atingir, né? E isso não é um trabalho do RH só, é sobretudo um trabalho do líder, é um papel do líder. Então, o RH tem que instrumentalizar esse líder para fazer isso, num processo seletivo, depois num processo de integração, num processo de capacitação e desenvolvimento, num processo de avaliação, de retenção e de transição de carreira. Quando a empresa ela começa a se estruturar nesses subsistemas, mas quando eu falo se estruturar, é se estruturar de verdade, é dando para a organização ferramentas desses subsistemas todos que compõem a realidade do RH, mas, acima de tudo, é fazer com que isso se torne verdade dentro da organização. E aí é bater o bumbo mesmo, né? É bater o bumbo, é martelar, é todo dia repetir e desenvolver as pessoas, né? Quando você tem tudo isso muito ajustado e essas engrenagens, né, funcionando adequadamente, provavelmente você vai criar um ambiente na organização mais propício para a segurança psicológica. É dessa maneira que a gente orienta os clientes, né, e os nossos amigos, os nossos colegas a trabalharem com essa questão de RH focado na segurança psicológica dentro das organizações. Primeiro é praticar aquilo que você discursa, instrumentalizar a sua equipe e depois preparar, principalmente a sua liderança, para que ele faça com que tudo isso permeie a organização. E aí você empodera todos os profissionais do quadro. Ótimo. Eu só vou, se me permitir, Luciano, só entrar aí na linha do que o Pedro falou, e tem uma questão também assim, a gente fazer isso, cuidar legitimamente das pessoas, está em primeiro lugar. Então, quando a gente fala de segurança, isso realmente é um fato. Agora, ao fazer isso dá dinheiro também, né? Então, assim, nesse tema segurança, só para ilustrar aí o que a gente estava falando, existem muitos custos diretos e indiretos e muitas perdas associadas aos afastamentos e aos acidentes, né? Então, assim, a gente acompanha isso também. Então, aqui na empresa, à medida que teve essa redução toda aí no número de acidentes, a gente passou a ter custos evitados, passamos a ter economia. Então, são mais de 30 milhões de reais acumulados em redução de despesas que a gente teve nesse período
com esse ambiente mais seguro aí que a gente acabou disseminando dentro da organização. Foi ótimo. E aí que você atinge, né? Isso tem tudo a ver com resultado, né, Fábio? Porque é meio que aquele estado de flow, né, que a gente chama lá. Porque é quando você aumenta a competência, aumenta a segurança, aumenta aquilo que mexe com o comportamento e você paralelamente aumenta as suas competências, as suas metas, você vai afunilando para uma questão que a gente chama de flow, né? Diminuindo a ansiedade, diminuindo a excitação e diminuindo até o controle autoritário, né? E isso gera exatamente o resultado. Essa é a busca, né? A busca pelo flow, né? Ótimo, pessoal. O nosso papo está muito bom, mas a gente vai ter que parar, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais. Fábio, por favor. Agradeço aí o convite, acho que é um tema assim muito oportuno e muito atual, né? Você, Luciano, os colegas aí da consultoria, né? Ação e treinamento, a Ana Paula que é do meu time aí trabalha aí muito para a gente ter uma comunicação de sucesso na organização. E assim, a minha palavra, assim, eu não tenho a menor dúvida de que as empresas que cuidam legitimamente aí do seu quadro de pessoal, dos seus colaboradores, aí das suas pessoas, são as empresas que têm mais condição de ter resultados diferenciados. Tá? Então, a experiência toda na minha vida, ela é recheada de exemplos nessa direção, né? E quando eu também olho no mercado, as boas práticas que a gente vê no mercado estão associadas às empresas que cuidam bem das pessoas, né? As empresas podem ter estilos diferentes, podem ser mais inovadoras, mais ousadas, mais tradicionais ou conservadoras, mas quando ela tem lá no seu DNA, na sua cultura, né, que cuidar das pessoas, respeitar elas, promover a meritocracia, a justiça, são ingredientes que vão criar um ambiente mais favorável para elas superarem os seus desafios e terem resultados diferenciados. Tá? Então, nós temos um papel, e eu acho que no RH muitas vezes é um paradigma, né, de ajudar as organizações a terem bons resultados, terem lucro. Né? A gente não tem que ter receio disso, mas a forma de fazer isso começa por cuidar bem das pessoas. E você tendo elas aí engajadas, elas motivadas, elas reconhecidas, eu falo que torna possível você ir muito longe. Tá? Então, esse é realmente a linha que eu acredito e é aquilo que eu tenho visto de bom no mercado, passa realmente por esse caminho e espero que esse breve depoimento nosso aqui possa, de alguma forma, aí, inspirar ou ajudar aí com outras pessoas aí a seguirem esse caminho também, que é um caminho que eu acredito muito aí, tá bom? Eu agradeço novamente aí o convite e o espaço para a gente fazer essa conversa. Obrigado, Ótimo. Fábio. Obrigado mesmo, Ana Paula. E aí, Pedro, qual é o seu parecer? Eu também queria agradecer a oportunidade de estar com vocês, estar com o Fábio, com a Ana Paula, com você, Luciana, o Paulo que está aqui no offline, mas que é um grande parceiro e sócio também da Ação Consultoria. Obrigado pela oportunidade. E a minha mensagem final, assim, quando normalmente a gente se refere a uma empresa, né, a gente se refere a um número, né? A gente fala assim, me passa o seu CNPJ. E, na verdade, CNPJ não é importante porque ele é só um registro, é um número. Mas tem uma coisa que toda empresa possui e que a maioria delas nunca parou para pensar, ou a maioria delas não parou para pensar. Mas quando alguém pede o nome da sua empresa, eles pedem a sua razão social, né? E quando a gente fala em razão social, a gente inevitavelmente, óbvio que a gente está falando em porque ninguém, a não ser que seja uma empresa filantrópica, mas a gente está falando em obter resultados concretos, né? Mas razão social, ela traz uma responsabilidade bem grande para as organizações. E eu acho que o Fábio foi muito feliz quando ele fala que as organizações são feitas de pessoas, né? Nenhuma empresa ela vai existir se ela tiver só equipamentos, se ela tiver só tecnologia e até mesmo recursos financeiros, se ela não tiver gente engajada,
gente comprometida e gente preparada para estar lá. Então, eu acho que a mensagem final é, para a gente ter segurança, a gente precisa, de fato, cuidar das pessoas, né? Porque a gente pode obter resultados a curto prazo, mas os resultados a curto prazo, eles trazem muito prejuízo para as pessoas. E a gente pode ter resultados mais longínquos e que a gente vai atingir resultados muito melhores, mas através das pessoas. Então, a minha mensagem é: cuide das pessoas, né? E vamos aprender um pouco com esse momento tão crítico que a gente está vivendo e que eu falo até para as pessoas, nossa, que momento crítico. Mas a gente, de alguma maneira, toda a população humana é privilegiada por estar vivendo essa pandemia, porque a gente está tendo a oportunidade de, no caos, aprender. E é só assim que o ser humano aprende, né? Ou pelo menos a maioria de nós. Então, um dos aprendizados é cuidar das pessoas. Essa é a minha mensagem. Ótimo, pessoal, muito obrigada. Foi muito bom. Espero que seja só o primeiro do nosso bate-papo, que possamos ter muitos outros aí e deixa sair dessa pandemia e para a gente se encontrar, né, pessoalmente aí, né? É para um abraço, né? Isso. Um abraço, né? Nós de recursos humanos adoramos um abraço, né? Isso aí, gente. Essa forma de transferir energia, ela é essencial, né? Essencial, né? Mas enquanto isso, a gente vai vivendo a nova maneira. É isso aí. Tá certo. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado, Obrigado, gente. Fábio. Tudo de bom. Obrigado, Até Ana. mais.